E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende um pouco mais sobre análise gráfica, aprende mais sobre como entender a leitura do gráfico e fazer com que o seu operacional se molde e se torne algo que realmente funcione para você no gráfico no dia a dia. Então aqui eu trago dicas, operacional, como analisar suporte e resistência, como fazer essa leitura de gráfico para que você entenda as movimentações e saiba o que está fazendo. Então, por exemplo, acabei de abrir o par de moeda aqui, EURUSD, sei que o gráfico está fazendo um movimento de alta aqui para buscar essa região, então eu acredito, junto ao fluxo do movimento do gráfico, que ele vá buscar essa região acima, dentro da movimentação que o gráfico me faz. Então toda a movimentação do gráfico, existe uma lógica, existe um movimento, existe uma perspectiva de expansão do movimento. Então se eu pegar uma linha aqui para você, existe sempre uma perspectiva do movimento. Ou ele expande para uma região, que no caso aqui a nossa região é em direção ao topo, ou ele faz uma expansão para o topo, ou ele faz uma retração para o início do movimento. Então, aqui dentro de uma lógica operacional, ele vai buscar aquela região. Pronto, fiz a minha entrada, está lá. Movimento perfeito, análise perfeita, surgiu após uma correção do movimento, a minha análise, no sentido de expandir e buscar uma região. Então, o gráfico ele trabalha como um pulmão, Eu dou sempre esse exemplo para o pessoal quando eles me perguntam. Ele expande e retrai. Expande e retrai. Pulmão que eu digo, pulmão nosso respirando mesmo, porque você respira e solta. Respira e solta, ou seja, o gráfico faz a respiração, retração, respiração, retração, ou seja, ele expande, ele se enche e se esvazia, se enche e se esvazia. Este movimento acontece toda hora no gráfico. Então, quando eu cheguei aqui e vi o gráfico via lógica, eu pensei comigo, bom, o gráfico vai fazer uma expansão para buscar essa região. E olha o que está acontecendo, está indo buscar. Aí você fala assim para mim, já chegou na região que eu imaginava. Aí você fala assim, Cadu, mas como você tem essa perspectiva? Como você entende isso? É através da análise gráfica. É através da análise gráfica, desses estudos do gráfico, onde eu tenho um entendimento lógico e o meu desenvolvimento pessoal de entender o movimento do gráfico através de uma leitura de gráfico. Então eu faço a leitura desse gráfico, eu entendo a movimentação desse gráfico, eu sei o que ele está fazendo, então eu consigo compreender quando eu devo comprar e quando eu devo vender. E olha que coisa linda. Continua o movimento caminhando. Isso que aqui ele me mostrou um movimento de correção na região. Movimento de correção na região, mostrando então a continuidade do movimento. Cada onde eu posso aprender um pouco esse movimento de correção? Você pode entrar aí no link da descrição do vídeo ou no banner do canal e baixar os 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Baixe, estude, se aprimore. São movimentos de correção que o gráfico faz a todo momento. Se não me engano foi esse padrão que ele acabou de fazer aqui. Dá uma olhada, vamos voltar lá. Olha aqui, olha o padrão. Olha isso aqui acontecendo, você viu ali, olha o desenho e agora olha o padrão. É o mesmo desenho, é o mesmo padrão, ou seja, me dá uma potencialidade de movimentação do gráfico. É claro, Cadu, você só olhou isso e por isso você fez a compra? Não, existe todo um contexto gráfico que me indica a movimentação. Aí é que está a análise gráfica fazendo a leitura de gráfico. Existe uma complexidade no contexto do gráfico. Se você não conseguir fazer esse download ou não conseguir achar, você pode entrar no meu Instagram também, que é o meu Instagram, Cadu Rinaldi. Aqui também você vai ver o EAD dos alunos, as postagens deles, os resultados que eu posto
todo dia aqui. Aqui também tem o link para o treinamento, caso você queira saber sobre o treinamento. Lembrando que está com um super desconto aqui de 60%, tá? Caso você queira aprender de verdade o que é análise gráfica e saber operar como gente grande, chega mais, tá bom? Olha lá, então fiz a minha entrada. Vamos entender isso? Vamos para o outro gráfico. Porque muita gente chega para mim e fala assim, Cadu, qual é o melhor operacional para eu aplicar em opções binárias? Cadu, como aprender um operacional em opções binárias que eu consiga fazer uma leitura do gráfico? Aí a conversa é diferente. Uma coisa é quando você fala assim, eu queria saber qual é o melhor operacional. Outra coisa é quando você fala assim, eu queria aprender uma forma de operar que eu entenda a lógica do mercado, a lógica da movimentação, e eu possa compreender com menos risco a sua movimentação. Ou seja, eu sei uma hora que eu vou comprar com menos risco, eu sei uma hora que eu vou vender com menos risco, para me dar uma segurança para eu trabalhar um gerenciamento e um capital que eu tenho para aplicar no movimento gráfico. Então, a análise gráfica, ela te dá essa segurança. A análise gráfica te mostra operacionalmente aquilo que você faz com muito risco ou aquilo que você faz com baixo risco no gráfico. Como agora eu acabei de fazer uma entrada, aparentemente muitos vão falar assim, nossa, mas você entrou com risco. Não, o risco acontece aqui, ó. Eu não sei se você consegue ver esse monte de pavio aqui. É que o gráfico está com muita volatilidade. Então, quando o gráfico apresenta essa muita volatilidade, sempre existe risco no gráfico com volatilidade. Por quê? Porque o gráfico, naquele minuto final, ele pode fazer um movimento brusco, como ele está deixando esses pavios, e fazer com que sua análise por 1 pip, 2 pips, venha a dar erro. E aí sempre tem aquela pessoa que fala, né? Ah, mas quando o gráfico está assim cheio de pavio, eu gosto de trabalhar retração. Retração de M1, retração M5, retração M15. Aí tem muita gente que pergunta assim, Cadu, como eu operar a retração de M15? Cadu, como eu vou operar a retração de M5? Como eu vou operar a retração de 1 minuto? Cadu, como eu vou operar a retração? Olha, a questão da retração nos gráficos eu não trabalho, mas tem muita gente que fala assim, ah, Cadu, mas eu vi você fazendo uma entrada de retração. Não, eu não faço entrada de retrações, eu trabalho sempre com entradas para a próxima vela. O que acontece às vezes? Às vezes tem uma resistência aqui e eu entro no fechamento do candle. E o que acontece? Às vezes o candle vai lá, faz uma busca na região e eu entro um pouco adiantado, e aí eu entro com mais taxas na busca do quê? De fazer com que o movimento retorne e siga o fluxo que o gráfico me mostra que é de queda. Mas às vezes ele não reverte e fecha a vela assim com um pavio e eu ganho. Aí o pessoal fala assim, ah, você trabalha retração? Não, eu não trabalho retração. Eu trabalho fechamento da vela, entrada para a próxima. É sempre assim o meu operacional. Por quê? Porque quando nós estudamos análise gráfica, olha, dá uma olhada no movimento. Olha o que está acontecendo no movimento. Indo embora. Tá vendo? É uma entrada, é um operacional que a análise gráfica nos mostra que você pode operar em qualquer mercado. Qualquer mercado você pode fazer essa aplicação, esse entendimento operacional. Então, como aprender um operacional para que eu possa fazer a leitura de gráfico? Que eu possa entender o gráfico. Eu não vou entrar de forma aleatória, eu vou entrar com uma lógica de conhecimento e com sabendo o que eu estou fazendo. A pior coisa que tem, gente, é você fazer um negócio que você não sabe o que você está fazendo. Olha esse movimento. O movimento chegando aqui, ó, ele está chegando próximo ao seu final. Aí você fala assim, Cadu, o movimento está chegando próximo ao final. Aqui existe um risco de eu continuar esse movimento? Existe, pode existir um risco de eu continuar esse movimento. Mas eu posso trabalhar, por exemplo, uma continuidade ainda nesse movimento? Eu até posso trabalhar uma continuidade nesse movimento. Porém, ele está um pouco adiantado no movimento já. Ó. Eu vou entrar ainda, esperei o gráfico mostrar algo para mim, vou continuar o movimento.
porque o gráfico me mostra essa quantidade de movimento. O meu empecilho é essa região aqui. Mas como ele me mostra que ele já está fazendo um rompimento, eu posso continuar o movimento. Estou eu continuando o movimento. Você vê que eu não estou trabalhando retração em uma região aqui de M15. Não, eu estou trabalhando simplesmente o fluxo do gráfico, a continuação do movimento. Quando você entende a lógica da movimentação e como o gráfico trabalha, as coisas fluem. As coisas fluem. E eu vou explicar para você essa questão de retração, como que funciona no gráfico. E aí você vai entender. O que tem mais risco? Eu trabalhar uma retração ali na região ou eu trabalhar o fluxo do movimento na região? Olha esse movimento. O que você achou desse movimento? Trabalhei com folga? O ganho foi maravilhoso? Olha só, eu entrei no fechamento do candle para o próximo movimento. Não trabalhei retração, não trabalho retração. Deixa eu mostrar para você como é que funciona na análise gráfica essa dinâmica quando alguém fala de retração continuidade de vela. Supor que aqui é uma resistência. Vamos para o quadro negro. Aqui é a resistência. Então o que muitos fazem por aí? Gráfico está chegando, candle toca na região, tocou. A pessoa entra. Ela entra porque na esperança do fluxo de um candle fazer uma retração. Então, isso aqui chama-se retração, nome técnico, tá? Retração do fluxo do candle. Este é o movimento técnico. Por quê? Porque a pessoa acredita ou tem a esperança que ele vai tocar e vai voltar. Agora, quem diz que ele vai tocar e vai voltar? Não tem ninguém que diz que vai tocar e vai voltar. Você simplesmente faz uma marcação e acredita que ele vai tocar e vai voltar. Só que o gráfico, 80% dos movimentos de um gráfico são falsos rompimentos. Então, para ele fazer esse movimento aqui, ó, para ele fazer esse movimento e depois retornar, é 80% dos movimentos ele faz isso. 80% dos movimentos. Por isso que eu ensino vocês a trabalhar em regiões. Por isso que quem está no treinamento trabalha regiões. Não existe linha. Não existe linha no gráfico. Não existe linha. Se trabalha com regiões. Regiões. Por que eu falo para você que retração de M5, retração de M10, retração de M15, retração de M1000 existe um risco de entrada? Eu não estou querendo dizer que é errado o que você faz. Não. Se você está se dando bem, se você gosta, ótimo, continue. Você está tendo lucro. Mas eu estou querendo dizer do risco. No trading a gente trabalha diminuição de riscos. Eu tenho que diminuir os meus riscos. Agora, quando eu tenho uma lógica operacional e movimentação da leitura no gráfico, e eu vejo o gráfico trabalhando, eu espero o gráfico trabalhar, e eu faço um trabalho para uma próxima vela, olha a diferença de eu entender o movimento do gráfico e arriscar porque ele chegou na região e mudou a região. Isso aqui chama-se correção. Opa, escrevi errado, né? Oxi. Aqui chama-se correção de fluxo, de tendência. Agora pensa para mim, pensa comigo. O que é teoricamente menor risco? Você trabalhar. O que é menor risco? Você trabalhar a correção ou retração apenas de um candle, ou você trabalhar a correção ou a retração, assim também se você quiser dizer, porque é um movimento de encolhimento de uma tendência. Você conseguiu compreender a dinâmica? Se o candle é a última coisa que eu vejo no movimento e as tendências que trazem vida para o gráfico, por que eu vou trabalhar a movimentação do candle ao invés de trabalhar a movimentação da tendência? Porque é a movimentação da tendência que me faz o entendimento. Ah, e tem também as reversões. Tem as reversões de tendência
que são aqueles movimentos. Aqui eu estou fazendo um gráfico para você entender, que eu já sei que a tendência vai fazer a reversão, ela faz a movimentação e eu entro trabalhando na reversão do movimento. Então, aqui na reversão do movimento. Aí, isso aqui se chama reversão de fluxo de tendência. Eu estou dando uma aula para vocês aqui sobre um operacional, tá? Reversão de fluxo de tendência. Eu estou revertendo aqui o fluxo de uma tendência toda. Eu rastrei o gráfico, eu segui o gráfico, eu estou visualizando para onde o gráfico está indo. O que é menor risco? Eu trabalhar reversão de uma tendência, eu trabalhar correção de uma tendência, ou eu trabalhar simplesmente um candle? Você entende que este movimento aqui eu posso trabalhar tanto em binárias, Forex, B3, cripto, qualquer mercado. Posso trabalhar binária, fluxo, B3, cripto, Forex, qualquer mercado. Agora, este movimento aqui, eu posso trabalhar em binárias? Pode, se você se dá bem. Agora, em qualquer outro mercado, você nunca vai conseguir aplicar isso. Então, por isso que eu quero dizer para vocês, eu sempre falo para vocês, a visão é Forex, a ação é binária. Quando você, por exemplo, no treinamento aprende toda a lógica da movimentação e você aprende o movimento do gráfico e fazer a leitura do gráfico, dá uma olhada nisso aqui, ó. O preço continuou a subir. Você aprende com segurança a fazer uma leitura do gráfico e a se desenvolver pessoalmente para fazer uma entrada ou desenvolver o seu operacional, ou desenvolver o seu modelo de entendimento no gráfico, onde você vai possuir um menor risco de entrada na operação. Você consegue, dentro dos estudos que você vai fazer dentro da análise gráfica, compreender qual é a melhor forma de você, dentro da sua personalidade, aplicar a movimentação do gráfico para você ter segurança no trade. É isso que os alunos fazem. Olha aqui, vou trazer para vocês aqui alguns resultados dos alunos. Ó, isso aqui é a Helena, né? Estou aprendendo, professor. Ontem daquele que te mandei virou R$90. Saquei 95 e deixei 45 na conta. De ontem para hoje transformei em 110. Só que 110 que ela está falando é dólar, tá? No treinamento fechado, depois daquela live fabulosa sobre gerenciamento, melhorei mais um pouco. Eu estou feliz e muito feliz com o meu progresso interno, professor. A mudança começa de dentro para fora, é fantástico isso. Olha que interessante, olha o que a Helena está falando. O nosso caminhar, gente, é contra nós mesmos. Sabe, no mundo do trade você não tem inimigo. No mundo do no mundo do trading, o seu único inimigo é quando você acorda e olha para o espelho, aquela pessoa que você vê no espelho é o seu inimigo. Hoje mesmo eu estava conversando com um aluno aqui falando de ansiedade, que ele quebrou um capital, que ele é muito ansioso. E eu sempre falo para todos, enquanto você não se dominar, você não dominará os gráficos. O que a análise gráfica nos ajuda? A análise gráfica nos ajuda a fazer o quê? A ter uma compreensão gráfica dos movimentos, onde eu posso desenvolver o quê? Um operacional seguro. O que é um operacional seguro? Um operacional com menos risco. E isso, quando você tem menos risco em algo que você faz, você tem mais segurança. Não é assim? Se você for ver um carro para comprar, um veículo para comprar, você vai chegar lá e a pessoa vai falar assim, ó, este veículo aqui possui 2 airbags, este veículo aqui possui 4 airbags, este veículo possui 6 airbags. Por segurança, por menor risco, por questões lógicas, você vai preferir um veículo de 2 airbags, 4 airbags ou 6 airbags? É óbvio que é 6 airbags. Então, a análise gráfica, ela consegue trabalhar em você o quê? Algo que você tem que mudar de dentro para fora, que é compreender, através da sua visão gráfica e técnica que você desenvolve, um operacional seguro e com menor risco. E conforme você vai estudando e vai aprimorando isso no gráfico, as coisas vão acontecendo. Você precisa entender o processo.
Ó, cara, seu corpo é top, seu canal é topzera, seus conselhos fazem toda a diferença na vida dos iniciantes que não desistem. Depois da aula de ontem, ó, fizemos isso. Olha quantas entradas lindas. Perfeito. Inclusive, aluno, para você ter entendimento, você que é do treinamento, as aulas do YouTube é uma compreensão prática das técnicas que nós aprendemos. Entenda isso, tá? Aqui eu estou mostrando a parte muito prática daquilo de tudo que nós aprendemos. Aquele conhecimento que você tem, apenas aqui eu tenho o quê? Uma exteriorização dos movimentos. Ó, estabeleci para mim que eu não quero mais e quanto acontecer e buscar corrigir dia após dia, até que sejam feitas as eventuais. Ó, isso aqui o aluno está falando sobre corrigir, ainda está falando sobre fazer 10 entradas, mas reduzir para 5. O que o aluno está falando aqui? Ele quer ajustar sua técnica, por isso que ele está fazendo mais entradas, mas ele quer reduzir porque manter um gerenciamento e a mentalidade em dia. É a tríade do trading que eu costumo falar para vocês: técnica, gerenciamento e mentalidade. Quem é que pode ajudar vocês a fazer isso? Eu posso ajudar, eu dou o caminho, eu dou um direcionamento como para todos esses alunos. Agora, se você não tomar atitude, nada muda. Olha aqui, ó, boa tarde, professor Cadu, passando para te agradecer pelo treinamento Hunter, melhor investimento que já fiz. Há um ano tentando entender o gráfico e não saia do 0 a 0. Ó, há um ano. Eu tenho alunos aqui de 2 anos, 3 anos, 4 anos, vocês não fazem ideia. Então há um ano ele não saiu do 0 a 0. Estudando o módulo 4, ele ainda está no módulo 4, mas tem muita coisa para ele ver. Já vejo o gráfico de outra forma. Olha só, depois de um ano olhando o gráfico, olha que interessante, né? Isso aqui é quando as escamas caem dos olhos. É como se você estava cego diante do gráfico e de repente começa a ver. 4 a 0, ótimo, gratidão, mestre. Deus continue te abençoando sempre. Você entendeu quando você começa a aprender com uma metodologia lógica de entendimento dentro de uma técnica que funciona, que é a chamada análise gráfica? Você começa a compreender os movimentos e entender que o gráfico não funciona simplesmente por retrações em pequeninos movimentos. Não é assim. Você precisa enxergar uma complexidade para fazer sua entrada em pequenos movimentos. Você conseguiu entender o que eu quero dizer? Olha aqui, ó. Bom dia, mestre Cadu. Olha os frutos da pitaia aí. Lembrando da história. Se quiser, pode postar no canal. Dá uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 entradas seguidas, né? Esse aluno aqui, ó. Olha aqui. 11 entradas perfeitas. Esse aluno aqui é um barato. Por que essa história da pitaia? Porque ele não estava indo bem. E eu falando para ele que tudo era um processo, que o trade era um processo, que ele tinha que dar tempo ao tempo, que uma hora as coisas começavam a funcionar, que ele tinha que fazer ajustes, processo, ajustes, observações, o operacional sendo ajustado, todo dia. Aí o que aconteceu? Um dia lá no quintal dele ele viu uma árvore, né, de fruto pitaia. E aí ele mandou uma foto para mim do fruto e ainda disse, né, que a pitaia tem uma transição, tem um processo, ele tem um ciclo até sair o fruto, até amadurecer. E ele estava falando, né, que às vezes as pessoas querem colher o fruto verde, não deixa o fruto ficar bonito. Ela é uma fruta tão bonita, tão gostosa de comer, só que você tem que esperar o tempo certo, amadurecer no tempo certo. E aí ele fez uma analogia da vida dele mesmo em relação à fruta, a pitaia. Então ele falando que ele tinha que ser como essa fruta, que na época certa as coisas iam acontecer, iam florescer. Ele precisava sentir o processo e aprender o processo. Tá aí, ó. Tá aí. Por isso que a natureza nos ensina, por isso que a criação do Criador nos ensina. O gráfico é uma criação do Criador. Tudo que está à nossa volta nos ensina o mundo do trading. Então, olha só, existe operacional melhor que esse do que fazer a leitura do gráfico e entender o que eu faço com o gráfico, se ele vai subir, se ele vai descer, se eu vou comprar ou não vou comprar? Não existe, gente. O que você tem que fazer é apurar o seu operacional. Olha, o gráfico continua subindo depois da entrada. Você tem que entender como
como aprender um operacional onde você faz uma leitura de gráfico, onde você interpreta o gráfico, onde você compreende o gráfico. Interpretar o gráfico é fundamental, compreender o gráfico é fundamental, para que você entenda o suporte e resistência ou qual a região do gráfico você pode aplicar uma técnica de continuação de movimento, de correção de um movimento, e não simplesmente, gente, pensa comigo, eu traço uma linha aqui, ó. Eu traço uma linha, ele vai bater na linha, vai retrair e vai deixar um pavio e eu vou ganhar. Olha, o meu movimento foi totalmente contrário, né? Quem toca na linha e vende, aqui no fim eu fiz um movimento de continuidade. Aí tem muita gente que vai falar, não, Cadu, você fez errado, nossa, como que você comprou aqui? Gente, regiões de marcação de suporte e resistência são regiões para serem rompidas. Ninguém falou que aquela região é para corrigir, existe um porquê de correções. E é isso que a análise gráfica nos ensina. Uma segurança e risco aonde eu posso entender que o gráfico pode corrigir ou pode continuar. Mas para isso eu tenho que aprender análise gráfica. Para isso eu tenho que aprender o gráfico setor por setor, área por área, para eu ter a segurança de saber se o gráfico vai corrigir ou vai continuar. Tá bom? Então eu deixei essa dica para você hoje, né, de como aprender um operacional para fazer uma leitura do gráfico. Hoje, a análise gráfica, assim como décadas, é a melhor forma de você entender o gráfico, entender a lógica e saber o porquê que você compra ou porquê que você vende. Não adianta você chegar no gráfico e ficar apertando o botão e não sabe qual é o motivo. Todo efeito tem uma causa. Enquanto você não aprender a causa para que haja o efeito, você não vai aprender análise gráfica, você não vai aprender sobre o gráfico, você não vai aprender a movimentação do gráfico. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Desde já quero deixar um abraço para vocês. Você, a turma do like, que deixa o like. Vocês aí do chat que estão sempre comentando. Meu muito obrigado. Você que tem compartilhado vídeos, falado para amigos. Meu muito obrigado. Isso ajuda muito o canal. Você que se inscreve no canal, que ativa as notificações. Meu muito obrigado. Isso ajuda muito o canal. Todo dia eu trago aulas para vocês aqui. E a única coisa que eu peço para vocês sempre é deixar um like, se inscrever no canal e fazer um comentário após a aula. Isso ajuda muito o canal, ajuda muito aqui a gente expandir o nosso entendimento, a nossa compreensão do gráfico para que outras pessoas aprendam de forma correta. Não fiquem à mercê de ideias e fundamentos com muito risco no gráfico, não. A gente tem que sempre nos aprimorar e buscar aquilo que é melhor para nós. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!